Fala pessoal, está começando agora mais um episódio do Perguntando Teologia. Lembrando que Perguntando Teologia é um projeto realizado pela Igreja Batista Aliança no intuito de ajudar você que está nos ouvindo agora a entender um pouco melhor as dúvidas em relação à teologia no geral. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de compartilhar com a gente através do nosso e-mail perguntandoteologia@gmail.com ou através das nossas redes sociais, Igreja Batista Aliança. Quem responde as nossas perguntas é o nosso grande amigo Tiago Jordão. Tudo bem, Tiago? Bom dia, Rivaldo. Tudo bem? E você? Tudo certo. Bom, vamos direto ao ponto então. A pergunta de hoje, então, é a seguinte: a prática de evangelizar não é, de certa forma, impor nossa crença aos outros? Ainda mais em tempos em que as pessoas tanto falam sobre respeitar as opiniões dos outros, é possível mesmo assim obedecer à ordem de Jesus? Rivaldo, eu acho que essa pergunta na própria pergunta, ela já carrega uma possibilidade de resposta que ajuda a gente a entender bastante. A questão do evangelismo, basicamente, depende de como nós a vemos, ou seja, como é que nós vemos a prática do evangelismo. É isso que vai determinar se nós temos dificuldades a lidarmos com elas ou se nós temos facilidades nessa prática. Por quê? Se você observar bem, na pergunta a gente fala sobre ordenança, não é, do evangelismo. A gente fala dessa forma porque nas escrituras nós encontramos uma série de textos em que nos é dito que nós devemos levar o evangelho a toda criatura, não é? O final do evangelho de Marcos, final do evangelho de Mateus, então Marcos 16, Mateus 28, Atos 1:8, são textos que nos mostram justamente essa ordenança de Jesus dada aos seus discípulos de que eles fossem e levassem a mensagem do evangelho, espalhassem a mensagem do evangelho por todos os lugares e compartilhando com todas as pessoas que eles encontrassem. Bom, acontece que isso traz pra gente essa perspectiva de ordem, e eu acho que boa parte das dificuldades que nós temos hoje com a questão de evangelismo, estão justamente relacionados no modo como nós encaramos esta fala de Jesus. Porque, por um lado, é claro que é uma ordem, é claro que Jesus está ordenando aos seus discípulos, aos 12, e se ele ordena aos 12 que ensinem os outros a obedecer tudo o que eles têm mandado a eles, então naturalmente eles vão ensinar nesse processo de reprodução. Quando eles evangelizarem alguém e ensinarem essa pessoa a obedecer tudo o que Jesus disse, elas também vão ensinar a pessoa a compartilhar o evangelho, e foi dessa forma que o evangelho chegou até nós, até os dias de hoje. Porém, talvez, é justamente nesse entendimento de ordem que surjam as nossas dificuldades, porque se nós encaramos como algo a ser obedecido porque é ordenado, pura e simplesmente, talvez isso faz com que a gente encare o evangelismo de uma forma negativa. E aí fica aquela impressão de algumas perguntas que às vezes são feitas, né, para cristãos, do tipo assim, "Você já evangelizou alguém esse ano?" Ou se Jesus voltar hoje, quem vai estar no céu que você vai olhar e falar: "Ah, eu evangelizei essa pessoa", e tal. Esse tipo de pensamento é que vai fazendo com que a gente veja o evangelho como uma coisa pesada, que tem que ser passado para os outros, sabe. Eu fico sempre pensando como é o evangelismo de alguém que encara, esse que encara dessa forma, como essa ordenança, entende? Talvez a pessoa vai simplesmente passar o fardo adiante e aquela coisa, não é de: "Bom, já falei de Jesus, agora é com a pessoa decide o que vai fazer da vida dela ou não". Mas, a gente tem uma perspectiva diferente na Bíblia. Sempre que a Bíblia nos dá uma ordem, nós podemos obedecer aquela ordem porque sim, e aí a gente faz a todo custo, ou nós podemos obedecer aquela ordem como as Escrituras nos mostram, porque temos prazer em fazê-lo. Então, as Escrituras não são um conjunto de ordens para nós obedecermos, pura, simplesmente, rigidamente, como se nós estivéssemos em um quartel, alguma coisa assim. Existe uma outra forma de obedecer o que nos é ordenado, que é tendo prazer, que é entendendo que aquele que está ordenando porque aquilo de fato deve ser feito, porque aquilo é o melhor a ser feito e aquilo é melhor para as nossas vidas também, e a partir daí realizar com prazer aquilo que está sendo pedido. Evangelismo é a mesma coisa. Para mim, um dos versículos que mais me orienta na prática de evangelismo é o Salmo 34. E tantos outros versículos como esse, não é? Mas o Salmo 134, versículo 8, por exemplo, quando o salmista fala: "Provem e vocês vão ver que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom". Para mim, a gente tem um evangelismo aqui feito de uma forma tremendamente prazerosa, deliciosa e que eu creio ser uma referência muito forte para nós. Ou seja, por que que o salmista está dizendo de Deus para as pessoas? Porque ele provou o Senhor, ele experimentou o Senhor e ele gostou daquilo que ele provou. E por gostar daquilo que ele provou, ele convida outros a provarem também.
Quando a gente pensa desse modo, a gente nota que não é diferente de qualquer outra coisa nas nossas vidas cotidianas, de segunda a sexta-feira. Então, se, por exemplo, eu assisto uma série e eu gosto muito dessa série, é normal que ao conversar com outras pessoas eu digo: "Olha, assiste essa série, eu gostei, é muito boa, acho que você vai gostar também". Se eu vou em um lugar, vou em um restaurante, provo uma comida daquele lugar e eu gosto muito, eu falo para as pessoas, eu falo: "Meu, você tem que experimentar a coxinha desse restaurante, você tem que, pedir o macarrão desse outro lugar". Por quê? Porque é natural que eu compartilhe com os outros as percepções que eu tenho sobre aquilo que eu experimento. E ninguém vai achar que eu estou, de certo modo, impondo aquilo aos outros, impondo os meus desejos culturais, impondo os meus desejos gastronômicos, porque eu recomendo aos outros que experimentem aquilo. E a gente faz inclusive de modo convicto, não, cara, sério, vai por mim, assiste isso aqui, assiste porque essa série é muito boa. E ninguém vai falar, mas você tá impondo, não é esse estilo que eu gosto de um outro estilo. Não, é perfeitamente normal para as pessoas entenderem isso. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: quando o evangelismo fala na pergunta de impor nossas crenças aos outros, a resposta é não. Evangelismo não é impor, ou seja, porque nós não estamos obrigando as pessoas a acreditarem naquilo que nós acreditamos. Nós estamos compartilhando. Nós estamos contando para elas como tem sido bom aquilo que temos experimentado e estamos convidando elas convictamente a que experimentem também. Então, é essa perspectiva que nós temos que ter a respeito do evangelismo, inicialmente, e que muda muita coisa para nós. Ou seja, se eu encaro o evangelismo como algo do tipo, bom, tenho me relacionado com o Senhor tem sido bom para mim, tenho crescido, o Senhor tem me ajudado em momentos de dificuldade, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me conduzido, o Senhor tem corrigido os meus erros e a minha vida tem experimentado como é bom caminhar junto com o Senhor, é natural que eu deseje isso para outras pessoas e é natural que eu me dirija a elas falando: "Olha, algo tem acontecido na minha vida que é incrível e que eu gostaria de compartilhar com você também. Deus tem me ajudado assim, assim, assim nessa dificuldade. Eu sei que você está passando por uma dificuldade assim também, eu sei que Deus poderia te ajudar". Percebe como muda a perspectiva? É uma perspectiva do salmista, de provem, vocês vão ver como o Senhor é bom, eu experimentei e eu quero que vocês experimentem também. Nenhum dos discípulos ou dos apóstolos no Novo Testamento chegou tão longe simplesmente porque estava obedecendo uma ordem, entende? Do tipo, bom, Jesus mandou, vamos fazer, né? Então, falou, vamos fazer pelo menos uma vez aí pra gente falar que a gente fez e tal. Você não chega até a cruz, como chegaram tantos dos apóstolos, você não chega a sofrer tudo que Paulo sofreu simplesmente porque você está obedecendo com essa disposição de, eu tô obedecendo uma ordem, entende? É porque você está convicto de que aquilo é o melhor para você e é o melhor para as pessoas também. Então, Tiago, por que você acha que tantos cristãos lidam com a dificuldade de não evangelizar? Você acha que falta algum tipo de treinamento, algum incentivo para que isso realmente aconteça? Então, Rivaldo, historicamente, a gente tem alguns períodos, não é, da história. Então, nós passamos recentemente aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, por uma onda de evangelismo sendo feito por profissionais, por pregadores, evangelistas, não é? Era a fase de que estádios eram enchidos com pessoas que queriam conhecer a mensagem do evangelho. Isso foi um avivamento, de certa forma, dentro da prática do evangelismo. Isso levou muitas pessoas aqui no Brasil a conhecerem Jesus, mas talvez algo que a gente tenha, herdado de não positivo desse momento, foi a nossa perspectiva de que o evangelismo tem que ser feito por pessoas profissionais, entende? Por isso que tantas pessoas hoje, quando você fala de evangelismo, elas pensam: "Bom, o pastor vai fazer, porque eu não sei fazer", ou "O missionário vai fazer, então eu prefiro ajudar o missionário para que o missionário faça isso". Por quê? Porque se tem essa perspectiva de um evangelismo técnico, do tipo, eu tenho que responder todas as perguntas que a pessoa me fizer. Eu tenho que saber a resposta para todas as coisas que, se ela me perguntar, né, quem são 144.000, eu tenho que saber. E não. A questão de, se a gente entende evangelismo como eu contar para as outras pessoas o que é que Deus tem feito na minha vida, o que é uma vida como a minha, que entende que Cristo é meu Salvador, que Ele me libertou do pecado, que Ele me conduz para uma vida de santidade. Se eu entendo assim, eu percebo que o evangelismo tem muito mais a ver com um entendimento do que é que Cristo fez por mim, do que especificamente com saber responder todas as perguntas que as pessoas fizerem, não é? Até porque no evangelismo é muito difícil que alguém vai te fazer esse tipo de pergunta. Isso é mais um medo da nossa cabeça do que qualquer outra coisa, sabe? A gente achando que a pessoa vai querer saber quem, sei lá, quem escreveu o livro de Eclesiastes, né? Ou algo desse gênero. Não, a pessoa quer saber da sua vida. As pessoas têm um interesse muito grande nos dias de hoje em narrativas, em conhecer, não é, aquilo que outros estão vivendo. E as redes sociais são a prova disso. Então, é eu compartilhar
aquilo que Cristo fez por mim e a transformação que Cristo tem feito na minha vida. Então, o nosso esforço para mudar essa realidade que você comentou, Rivaldo, não deveria ser tanto na questão de treinamentos, talvez, né? Se uma pessoa da religião X me perguntar isso, eu respondo aquilo. Isso foi muito comum em fases que o Brasil já viveu, de que o evangelismo era muito apologético, ou seja, eu vou defender a minha fé, e para defender a minha fé eu preciso mostrar o que está de inconsistente em outros sistemas de crença. Mas não, é a gente entender que o que falta mais, nesse sentido, é muito mais uma compreensão do que Cristo fez por mim, muito mais uma compreensão do que Deus fez na minha vida, e a partir daí, a gente se oferecer a compartilhar isso com as pessoas. Então, se for haver algum treinamento, se for haver algum incentivo para que a gente tenha um despertar nessa área, como você, comentou que a gente tem tantas pessoas com dificuldade, eu diria que a gente tem que caminhar em outra direção. E aí aqui eu usaria um outro versículo que também traz uma perspectiva muito boa para a gente a respeito disso, que é quando Jesus, em diálogo com os fariseus, ele usou aquela frase que nós conhecemos tanto, de que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, e isso é verdadeiro, porque a gente observa isso de modo bem simples nas nossas vidas, não é? Se você acabou de conhecer uma pessoa, está namorando com ela, você está encantado com ela, então tudo na sua vida você vai relacionar com isso, né? Se você começou um trabalho novo, você está empolgado com isso, então tudo na sua vida você vai relacionar com isso. Por quê? Não é porque alguém disse para você fazer aquilo, é porque você está empolgado com aquilo, você está encantado com aquilo. Então, se nós achamos que falta evangelismo, como de fato falta, ou seja, se as nossas bocas estão falando pouco a respeito do Senhor, o que é que nos falta? De acordo com essa fala de Jesus, nos falta encher o coração de Deus. Então, à medida que enchemos o coração de Deus, vamos automaticamente, naturalmente, quanto mais entusiasmados estivermos com Deus, quanto mais animados estivermos com o nosso relacionamento com Deus, quanto maior for a nossa consciência do que foi que Cristo fez em nosso lugar, quanto maior a consciência de pecado que me faz perceber, poxa, foi dessa vida que Deus me resgatou, maior vai ser a naturalidade com a qual a minha boca vai compartilhar aquilo que está no meu coração. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que o que é que a gente faz para aumentar, então, o evangelismo? A gente enche mais o nosso coração de Deus. E como que a gente pode fazer em casos, né, de ambientes que são hostis à fé cristã, como em universidades, alguns ambientes de trabalho e às vezes até na própria família, né? Você acha que um bom testemunho já basta? A gente tem de fato algumas situações em que se torna um desafio muito maior, mas eu diria que não. Eu diria, na verdade, o que a Bíblia apresenta pra gente é que, bom testemunho é diferente de evangelismo. O bom testemunho é algo que a gente tem que fazer naturalmente, já é aquilo que se espera da vida do cristão, não é? Se o cristão vive, se você pensa bem nisso, é algo mais ou menos assim, ó, se o cristão vive de modo correto no trabalho só porque ele pensa que ele tem que dar um bom testemunho, então ele já não está dando um bom testemunho, porque a vida cristã exige uma autenticidade, a vida cristã exige que ele seja aquilo o tempo todo, você percebe? Então vamos supor, eu quero ganhar pessoas no meu ambiente de trabalho para Jesus, quero alcançá-las com o evangelho. Então, no ambiente de trabalho eu me esforço para ser uma pessoa correta. Isso significa que quando eu estou em casa, quando eu chego com a minha esposa cristã, com meus filhos cristãos, então vou me sentir à vontade para ser um demônio, entende? E a ideia não é essa, a ideia é você ser transparente, mas uma vida de santidade, já é o que se espera de você. Uma vida que demonstra que você está lutando contra o pecado, que você está reconhecendo as suas dificuldades, que você busca superá-las com a graça do Senhor, que você, quando você erra, você pede perdão. É isso que as pessoas têm que ver na gente, é esse o bom testemunho. Não é aquela imagem de um santarrão, de alguém que nunca erra, mas não, é aquela imagem de alguém que é normal e que erra sim, mas que quando erra pede perdão, e que quando erra busca reconciliação, que quando ofende busca alcançar a pessoa que ofendeu e reconhecer o seu erro. É isso que as pessoas têm que ver na gente, porque é isso que é o evangelho. Então o que elas precisam ver é quem de fato nós somos. E aí o bom testemunho já basta, o pessoal cita muito aquela frase, né, da Madre Teresa: "Viva, né, e se for necessário use palavras e tal", mas a gente tem que entender aquela frase que ela disse dentro do contexto dela, porque, evangelismo não se faz apenas com as boas ações. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, para alcançar pessoas, eu preciso falar, eu preciso falar. Agora, é claro que em certos ambientes hostis, isso vai fazer com que o desafio se torne muito maior. O que é que nós temos que fazer, então? Nós temos que cuidar com as situações
que vão provocar esse falar. Não vai ser aquele falar em que eu estou falando o tempo todo, justamente por saber que isso vai trazer uma rejeição às pessoas, mas vou estar extremamente atento para aproveitar a menor oportunidade que tiver, entende? E provocá-las também, intencionalmente criá-las. Então, às vezes a dificuldade em um ambiente hostil, como do mercado de trabalho, por exemplo, é de que ali não é o momento, é de que ali outras pessoas vão zombar e alguma coisa assim, mas não impede, por exemplo, de eu chegar para um amigo meu e falar: "Olha, vamos tomar um café um dia? Vamos lá na minha casa?" Vamos, entende? Você criar a situação que vai diminuir essa hostilidade, isso um bom senso, não é, para você trabalhar isso de forma melhor. De modo geral, eu diria que existe um outro versículo na Bíblia que também ajuda muito a gente nisso, que é a fala de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando ele fala: "Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração", e aí a afirmação dele, né: "Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês". Eu acho que Pedro foi brilhante nessa afirmação dele, né. O Espírito Santo, de fato, estava orientando Pedro nisso, porque nós temos algo riquíssimo aqui. Perceba que ele parte da santificação, ou seja, o compartilhar da fé vai partir de santificar Cristo como Senhor no meu coração, uma vida de obediência a Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida que leva Cristo a sério e que leva a própria fé a sério. Porque se eu estou buscando conquistar outras pessoas para a fé cristã, eu preciso estar levando essa fé bastante a sério também. E aí ele fala: estejam sempre preparados para responder, percebe? É uma questão de que eu vou tomar uma postura de que não estou falando o tempo todo, mas mesmo quando eu não estou falando, e enquanto estou sim vivendo de modo apropriado, eu estou preparado para que na oportunidade que eu tiver, na menor oportunidade, eu responda sobre a razão da fé que há em mim. Entende? Então, dá um exemplo bem simples disso, mas vamos supor, a gente está no ambiente universitário, por exemplo. Então, você vai ter uma determinada prova muito difícil, você estuda para aquela prova, claro, você cumpre as suas responsabilidades como um bom estudante, e você ora, você pede ajuda de Deus para você conseguir fazer aquela prova. E você faz a prova, você vai bem na prova, e os seus amigos vêm comentar com você, falar: "Nossa, você foi bem na prova, essa prova era difícil e tal". E aí a nossa atitude, às vezes, é muito mais de esquecer que a gente orou lá atrás, é esquecer que a gente pediu aquilo para Deus. Então percebe, existe aqui uma oportunidade de você falar, rapidamente sobre a razão da esperança que é em você. É de você falar: "Ó, eu não estava confiante, não estudei, mas também estava com bastante receio dessa prova, mas eu, quando situações assim acontecem, eu peço a ajuda de Deus", e eu pedi, eu falei: "Deus, me ajuda nessa prova", e Deus me ajudou. E pronto, você compartilhou da razão da esperança que há em você, respondendo uma pergunta que alguém fez, percebe? Então, eu acho que aqui Pedro nos traz um ensinamento muito rico de que nós podemos, nesses ambientes, entender que, a fé precisa ser dita, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela comunicação, então nós precisamos falar. Viver já é a nossa obrigação como cristãos. As boas ações já é aquilo que se espera de nós como cristãos, mas a prática do evangelismo exige sim que aconteça uma fala. Agora, para isso é muito interessante essa estratégia, esse preparo prévio para que nos momentos em que surgir essa oportunidade, a gente aproveite da melhor forma e compartilhe o evangelho com aquelas pessoas, por menor que seja a semente lançada, mas sabendo que estamos abrindo nosso coração, abrindo nossa vida para que as pessoas conheçam o Deus que mora em nós e que habita conosco. Bom, ficou bem claro para mim e acredito que para você que está nos ouvindo também. Muito obrigado, Tiago, pela sua dedicação em nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a prática do Evangelho, né? Eu que agradeço a oportunidade, sempre um privilégio estar aqui, estar tendo essas conversas, e a gente espera que esteja sendo para todo mundo que está nos ouvindo e mandando as perguntas também. Então ficamos por aqui com mais um episódio e te esperamos no próximo. Tchau, tchau.